Oi, pessoal do oitavo ano. Good morning, how are you? Bom dia, como estão vocês? Espero que todos estejam bem, todos e todas estejam muito bem. Bom, hoje é dia 30, né? Amanhã começa a semana de avaliação diagnóstica de vocês. Lembrando, como eu já disse, não precisa ninguém ficar preocupado, porque é uma avaliação diagnóstica que vai querer saber o que vocês conseguiram aprender durante esse período de pandemia. Porque o que vocês não conseguiram aprender, né, seja pela dificuldade de estar longe, né, de assim ter vergonha de perguntar, tirar uma dúvida, ou por não ter tido acesso à internet, a um celular, a um computador, isso é totalmente compreensível, né? E aí a gente vai trabalhar esses tópicos novamente com vocês, tá certo? Mas quem não aprendeu porque não se interessou, porque preferiu dormir, assistir, jogar videogame, sei lá, fazer qualquer outra coisa, aí é complicado, né? Mas de toda forma, o conteúdo vai ser revisto. Bom, para que eu tô aqui hoje? Para a gente corrigir a tarefa da aula passada. Novamente, quais são os assuntos que vão cair na disciplina de inglês, né? Na prova da diagnóstica de inglês. A gente vai ter lá Simple Future, né? Quando usa will ou going to, lembrando, como eu falei no vídeo anterior, o will eu uso quando eu decido na hora da fala, tá certo? Não foi uma coisa que eu planejei antes, eu planejei ali na hora. E como é que eu uso o will, professora? Eu vou precisar do pronome, do will e do verbo, ok? Por exemplo, I will go to the beach tomorrow. Eu vou à praia amanhã. Olha lá, eu usei eu, o will, que é o auxiliar, que vai botar o verbo go, né, no futuro. E to the beach tomorrow é o complemento da minha frase, ok? E como é que eu uso going to? Eu uso going to quando eu tenho certeza, né? Eu planejei antes aquilo e vou precisar do verb to be para usar going to, tá certo? Então, se tiver lá alguma frase, alguma questão para marcar com will ou going to e tiver verbo to be na frase, vocês já sabem que não pode ser will, tem que ser going to. Todas essas questões que eu fui colocando aí nos exercícios, eu tive essa preocupação de corrigir, porque algumas dessas questões estarão na prova. Então, por isso que eu tive essa preocupação de corrigir todos, ok? Voltando para going to. Como é que eu uso ele na frase? Como eu já falei, né? Eu vou precisar dele com o verbo to be. Então, vai ficar assim. We are going to travel to Caruaru tomorrow. Nós viajaremos para Caruaru amanhã, ok? Então, we are, esse are é o verbo to be. We é o pronome nós, are o verbo to be, going to o auxiliar que vai botar o verbo travel para o futuro, ok? Os complementos das frases do futuro, né, são tomorrow, next, ok? Sempre vai ter esse next ou tomorrow também, que são complementos do futuro. Tomorrow significa amanhã e next, próximo. Então, next weekend, próximo final de semana. Next year, próximo ano. Next month, próximo mês. E assim vai, beleza? Vamos falar agora um pouquinho de passado, né? Que também fiz uma atividade aí para revisar o passado. O passado, a gente só está trabalhando o passado do verbo to be, que é o passado contínuo, né? O passado contínuo. E como é que funciona esse passado contínuo? É quando eu quero descrever alguma ação progressiva que aconteceu no passado. Por exemplo, eu estava assistindo televisão ontem de noite. Eu estava assistindo. É uma ação progressiva. E para eu escrever ela em inglês, eu vou precisar do verb to be no passado, que só tem duas formas, was e were. Was vai ser usado com os pronomes I, eu, he, she, it. He, ele, she, ela e it, ele ou ela para objetos e animais no singular, ok? Então, he was, she was, it was. E were
vai ser usado com as pessoas do plural e com you, que pode ser você ou vocês, né? Vai ficar you were, você era, você estava. You were, vocês eram, vocês estavam. We were, nós éramos, nós estávamos. They were, eles eram, eles estavam, ok? Só que como eu tô falando de ação contínua, eu ainda preciso de outro verbo, que é o verbo principal, que vai vir acompanhado de ing. Então, a frase que eu dei no exemplo no início. I was watching TV last night, ou yesterday. Eu estava assistindo televisão ontem de noite, ou ontem, ou noite passada, ok? Então, I was watching. Olha o ing no verbo principal, que é o watch, ok? Esse assunto a gente viu na escola ainda de forma presencial, mas revisamos aqui de forma remota, tá certo? Por isso que vai cair. Então, simple future, past continuous e agora outro assunto que a gente viu também de forma remota, que foi o simple present e o present continuous. Lembrando que nada disso é novidade para vocês. Eu acho que a única novidade é o past continuous e o simple future, né? Porque o simple present e present continuous vocês viram ano passado, no 7º ano. Então, essa atividade que a gente vai corrigir agora, ela é de simple present com present continuous. Então, vamos lá. No primeiro quesito, eu vou aumentar um pouquinho. Pronto. No primeiro quesito, eu tenho aí to watch films. E tem os verbos likes, love, goes, like. Vamos começar eliminando. Presta atenção. Toda a prova de múltipla escolha não é de múltipla escolha aleatoriamente. É de múltipla escolha para que vocês possam eliminar as respostas erradas para encontrar a resposta certa, ok? Então, letra D. Por que não pode ser letra D? O que foi que a gente aprendeu? Frases afirmativas no simple present, que é o tempo verbal que eu uso para falar do meu dia a dia, da minha rotina diária, não é? Toda frase afirmativa sobre as terceiras pessoas do singular, he, she, it, ele, ela e ele ou ela para coisas, animais e objeto no singular, o que é que acontece? O verbo precisa do S. Então, letra D, o verbo tá sem S, então eu já corto. Letra C, o verbo tá com S, tá na regra certinho, o verbo terminado em O acrescenta S. Só que aí eu teria que saber o significado, que goes significa ir, é o verbo ir. Então, não pode ser minha resposta. Porque na frase eu tenho aí, ó, to watch films. Watch é assistir. Ele vai assistir filmes. Em português isso até existe, né? Mas em inglês isso não existe. E outra dica, eu tenho esse to aí, ó. Esse to, ele é usado antes de verbos de, como é que eu posso falar? De interesse, de sentimento. Então, like, love, ok? Deixa eu ver qual mais. Interested, né? Que é interessado. Então, não pode ser letra C, porque eu não tenho um verbo de sentimento aí na letra C, eu tenho um verbo ir, ok? Na letra B, eu tenho um verbo de sentimento, eu tenho love, mas está sem S. Então, a minha resposta é letra A, likes, porque eu quero dizer que ele gosta de assistir filmes, e para dizer isso, eu preciso do S no verbo, já que eu estou me referindo a uma terceira pessoa do singular, ok? Então, primeiro, letra A. Segundo, she loves love stories. Agora eu troquei. Já botei o verbo de sentimento, she loves, ela ama. E ela ama o quê? Assistir, certo? Então, ó, she loves watch love stories. Ela ama assistir. Opa! Uma coisinha aqui para vocês. Poderia ser assistir? Poderia. Só que teria que ter o quê? To. Lembra aqui que eu disse a vocês? Esse to aqui, ó, ele é usado, não é? Quando a gente tá usando na frase verbos de sentimento. Então, poderia ser watch? Poderia, mas não tem o to. Então, eliminei a letra A.
Letter B, write, escrever, poderia ser, ela ama escrever, mas não tem também o to, então tá eliminado. Letter D, read, ela ama ler, poderia, mas cadê o to? A resposta certa do segundo quesito é letra C, C, ok? Porque eu tenho o to para ser usado com o verbo de sentimento. Então, she loves to read love stories. Ela ama ler histórias de amor. No terceiro quesito, eu tenho para completar com o pronome, né? O pronome da frase. Aí eu tenho o verbo like. Like rock music. Eu vou dizer que alguém gosta de música de rock. Se like, que é o verbo, está sem S, eu posso usar she, que é a letra B? Não. Se fosse she, o pronome, o verbo like teria que estar com S. Letter C, my cat, pode ser a resposta? Também não. Por quê? My cat é terceira pessoa do singular. Meu gato é um animal, então seria o pronome it. Por isso que eu não posso botar a letra C como resposta, porque o verbo like está sem S. Letter D, he, também é uma terceira pessoa do singular. Ele. Então, se essa fosse a resposta, o verbo like teria que estar com S. Então, se letra B, letra C e letra D são todas terceiras pessoas do singular, e para elas serem a resposta, o verbo precisaria de S e o verbo não está com S, então a resposta vai ser letra A. I like rock music. Eu gosto de música rock, ok? Eu gosto de rock música de rock, ok? Então, como o verbo like está sem S, a única resposta possível é letra A para o terceiro quesito. Vamos para o quarto. Cadê o quarto quesito? Aqui em cima. Aqui em cima eu tenho drinks coffee. Aí é o oposto do terceiro. No quarto eu tenho um verbo com S. Olha aí, drinks é o verbo, ok? Beber. Então, beber café. Aí vai ter que ser uma terceira pessoa do singular a resposta, porque o verbo, quando o verbo está com S, nas frases afirmativas, é porque eu estou me referindo a uma terceira pessoa do singular. Que terceira pessoa do singular, Lívia? Ele, ela ou ele e ela para animais, que existe em inglês. Como é isso em inglês? He, she, it, ok? Então, pode ser letra A a resposta? Não. Na letra A, a gente tem o we é nós. Pode ser letra B a resposta? Não. Na letra B, eu tenho I, que sou eu. Pode ser letra D a resposta? Não. Letra D é they, eles ou elas. Não é terceira pessoa, mas é do plural. A única resposta possível aí no quarto quesito é a letra C, she. Ela bebe café. She drinks coffee. Então, quarto, letra C. Beleza? Quinto quesito, we-English. We walk English. Walk é o verbo caminhar. We likes English. Likes está com S. We é nós. Nem poderia ser, tá certo? Stud, estudar. Pode ser. Loves, tá com S, teria que ser terceira pessoa do singular e ali a gente tem o we, que é nós, ok? Terceira pessoa do plural. Terceira nada, desculpa, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Então, aí, a resposta certa no quinto é C, stud. We stud English, ok? Desculpa, gente, o we é de fato primeira pessoa do plural, certo? We, nós, primeira pessoa do plural, ok? Então, quinto, we stud English, letra C, ok? Às vezes a gente misturando inglês com português se confunde. Por isso que eu me confundi em dizer qual era a pessoa. Mas a resposta certa do quinto seria a letra C, ok? Porque é o único verbo que está sem S e que combina com o contexto da frase. Eu não posso dizer we walk English, nós caminhamos inglês, não tem nada a ver.
O certo é nós estudamos inglês e o verbo que está sem S é letra C, study. Vamos para o sexto agora, para relembrar um pouquinho do present continuous. Eu não falei no início do vídeo sobre past continuous, que é uma ação progressiva do passado? Pronto. Present continuous é uma ação progressiva do presente. Então, eu estou trabalhando, né? O que eu estou fazendo agora. Eu estou ensinando, eu estou falando com vocês. Nós estamos estudando. Eles estão assistindo TV, ok? Então, isso são ações progressivas. E vejam só, todas essas ações progressivas foram feitas assim: eu estou, você está, nós estamos, ela está, eles estão. Então, esse está, estamos, estão é o verb to be. E depois disso, eu precisei de trabalhando, estudando, assistindo, comendo, dormindo. Então, para ter essa terminação em inglês, eu preciso de quê? Oh my God. Eu preciso de quê? De ing no verbo principal. Então, o present continuous, assim como o past continuous, vai precisar do pronome, certo? Ou o nome da pessoa, do verb to be e do verbo principal da ação com ing. Então, vamos para o primeiro quesito aí, que é o sexto. She is, lunch. Eu já tenho o pronome she, ela. Já tenho o verb to be is, que é o verb to be que combina com she. E depois eu tenho aí algumas opções de verbo. O que foi que eu disse a vocês? Que o verbo da ação precisa ter ing. Se o verbo da ação precisa ter ing, eu não preciso nem falar muito. Eu corto a letra D, eu corto a letra C e corto a letra B, porque nenhum deles está com ing. A única resposta que está com ing é a letra A, então ela é a resposta. She is having lunch. Ela está almoçando. Sexto quesito, letra A. Beleza? Vamos para o sétimo. No sétimo, eu já tenho o verb com ing, ó. O que está faltando aí é o verb to be. Então, qual é o verbo to be que combina com he? Pelo amor de Deus, isso é assunto de sexto ano. He are? Não. He be? Não. Be é o verbo to be na forma infinitiva. He am? Letra D? Não. A única resposta certa para o sétimo quesito é he is, letra C. Olha meu C, que lindo. He is carrying the pizza. Ele está carregando a pizza, ok? Uma breve revisão lá do sexto ano. I am, eu sou, eu estou. He is, she is, it is. Então, is vai com as terceiras pessoas do singular. He, she, it. E are vai com as pessoas do plural e com you. You are, você é, você está. You are, vocês são, vocês estão. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles estão, eles são, ok? Então, sétimo quesito, a resposta certa é letra C, de casa. Vamos para o oitavo. We are, T. Eu já tenho o pronome, já tenho o verb to be, já tenho o meu complemento, tá faltando o meu verbo principal. Cadê as opções? Estão aqui. Eu preciso de uma continuação com o verbo com ing. Pode ser letra A? Não, na letra A o verbo não tem ing. Pode ser letra B? Não, na letra B o verbo não tem ing. Tá certo? Ele tá com complemento S, seria para o simple present, mas aqui a gente tá falando de present continuous e, além do mais, o pronome é we. Com we a gente não usa verbo com S. Poderia ser letra D? Não, a letra D o verbo tá no passado, drunk. A única resposta possível é a letra C, drinking, porque só o verbo drinking está com ing. Então, nós estamos bebendo chá, né? Para aguentar essa pandemia, só um chazinho de camomila. Então, resposta do oitavo, letra C, drinking, ok? Agora, vamos revisar o past continuous, né? Vamos corrigir as atividades do past continuous que eu revisei com vocês no início do vídeo, para falar de ações progressivas, só que no passado, ok? The young boy to write an essay for the school newspaper. O que me interessa aqui é o seguinte.
Eu tenho the young boy, o garoto jovem. Isso é meu sujeito. Eu já tenho o sujeito. Ao invés de botar um pronome ou o nome de alguém, eu botei the young boy. Depois disso, eu tenho o verbo aqui, ó, o complementozinho, ó, to write and say, né? O complemento do verbo. Então, o que é que tá me faltando aqui? Eu tenho o sujeito e tenho o complemento. Então, tá faltando o quê? Tá faltando o verb to be, que eu preciso no past continuous, assim como eu precisei lá no present continuous. E também tá me faltando o verbo com ing. Então, vamos para as opções? Deixa eu diminuir um pouquinho, só para a gente poder ficar com a frase e as opções. Letter B, letter A, né? Eu tenho aí na letra A, be preparing. Por que eu vou descartar isso logo de cara? Porque o verbo to be está no infinitivo e eu não uso o verbo to be no infinitivo, né? Eu uso o verbo to be conjugado. Am, is ou are, beleza? Letter B, letra B, prepare. Por que eu vou descartar? Porque eu tenho um verbo sem ing e não tenho verbo to be. Vai-te embora. Letter C, letra C, were prepared. Por que eu vou descartar? Porque prepared está sem ing. E porque were é o verb to be para o plural. E aqui na frase, eu tenho the young boy, o garoto jovem. Eu tenho uma pessoa do singular, que é a terceira pessoa do singular, he, ele, ok? A única resposta possível é letter D, letra D. Was preparing. The young boy was preparing. Então, o garoto jovem estava preparando, né, estava se preparando para escrever an essay, é um ensaio para o jornal da escola, ok? Ensaio é um gênero textual, tá certo? Ele estava se preparando para escrever esse ensaio. Então, a resposta certa do nono quesito é a letra D. Por quê, professora? Porque o verb to be was é o único que combina com o sujeito the young boy, que é a terceira pessoa do singular he, ele, e o verbo principal preparing está com ing, ok? Nono, letra D. Vamos para o 10º? No 10º eu tenho will, were. Opa, já tenho o pronome e já tenho o verb to be. Só me falta um verbo principal com ing. Nem precisa ler o resto. Vamos embora para a letra A. Be listening. Pé. Não pode ser a resposta porque eu tenho be no infinitivo. Para quê? Eu quero be se eu já tenho o verb to be conjugado na minha frase. Letter B. Pé. Também não pode ser a resposta porque listen está sem ing. Letter D. Pé. Não pode ser minha resposta porque o verbo está no passado. Letter C. Essa é a resposta. Listening está com ing e é a resposta certa para o 10º quesito. Então, 10º, letra C. We were listening to the broadcast yesterday when you called. Então, nós estávamos ouvindo ao broadcast quando você nos ligou. Ok, gente? 10º, letra C. Bom, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, me mandem pelo WhatsApp. Escrevam lá nos comentários. É melhor mandar no WhatsApp porque eu visualizo mais rápido, tá certo? Estou à disposição. Boa prova para todos que estão, todos e todas que estão estudando, tirando as dúvidas, fazendo as atividades, tá certo? E boa sorte para quem ficou esse tempo todo dormindo e assistindo série, ou assim, para quem realmente não pôde ter acesso porque não tinha celular, não tinha internet, não é? Façam o que sabem, o que não souberem, a gente vai tentar de alguma forma revisar os conteúdos, tá certo, gente? Não se preocupem, isso é um momento difícil para todo mundo. O importante é quem pode não desistir de estudar. Quem tem internet, quem tem celular, quem tem computador, não desistir de estudar, não é? Porque praticamente 6 meses, né? Quase 7 aí, sem estudar é muita perda, tá certo? Então, por isso que a gente, professor, tá fazendo de tudo para manter esse contato aí sempre com vocês, ok? E eu espero que vocês tenham uma boa prova. Até a próxima. Tchau, tchau.